Graça e paz, irmãos. Hoje vamos voltar novamente ao nosso devocional diário. E o assunto de hoje é: em que encontrar a felicidade, ou em quem? E esse tema é um tema que é muito procurado. As pessoas estão sempre em busca da felicidade, custe o que custar. Elas procuram de uma forma frenética, desenfreada, desesperados, fazem o que for preciso, necessário, de acordo com o que elas pensam, para encontrar a tal felicidade. E a palavra de Deus, ela nos dá uma luz sobre como encontrar a felicidade. No Salmo 1, logo no início aqui, ele nos fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele já falou, né? Bem-aventurado, é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós temos outros versículos da Bíblia que nos falam sobre isso. Nesse momento não podemos fazer porque o tempo é curto, né? É apenas um devocional. Mas o salmista, ele começa falando sobre dois caminhos. E logo de início, ele fala qual o caminho que dá a felicidade ao homem. Será que é a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha poupança que vai fazer que eu seja feliz? Muitas pessoas pensam assim: se eu ganhar um pouquinho mais, se eu conseguir aquele carro, aquela casa dos meus sonhos, a casa própria. Casa própria é um sonho brasileiro. Todo mundo quer uma casa própria, porque é a estabilidade, né? Mas nada dessas coisas podem nos fazer felizes. Se eu perguntasse para você, o que você pensa que traria felicidade para você? Quanto custa a sua felicidade? Quanto é necessário para que você seja feliz? Tenho certeza que você ia pensar em alguma coisa. Se eu tivesse saúde, eu seria feliz. Se eu tivesse uma família, eu seria feliz. Mas, às vezes, nessa busca pela felicidade, de forma errada, nós encontramos mais tristeza, mais dor, mais angústia, mais solidão, mais desespero, porque nós já estamos procurando ela em coisas que não trazem a felicidade. Pelo contrário, às vezes ela vai te colocar numa situação difícil de sair, uma situação desagradável, porque você não foi orientado pela palavra de Deus e você piorou o seu estado. Então a palavra de Deus, ela nos diz que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E veja que logo em seguida ela fala aquele que não se detém, né? Depois ela fala aquele que não se assenta. É uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Pequenas concessões que vamos fazer na nossa vida, que nós nem às vezes percebemos. Nós vamos aos poucos, vamos ouvindo o conselho dos ímpios. Quer dizer, eu vou começando a cuidar da minha vida de acordo com os conselhos que eu estou ouvindo que não são os corretos, não é o correto para a minha vida.
E daqui a pouco eu estou parando, né? Eu estou parando para conversar com o ímpio, né? Primeiro ele fala, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Então assim, é uma coisa que vai acontecendo e você não está vendo. Ah, mas eu só estou conversando um pouquinho. Nós temos que ter muito cuidado com quem nós conversamos. Porque, eu não sei se vocês se recordam, porque a raça humana, ela está numa situação triste e de humilhação, de miséria. Tudo começou com uma simples conversa. Começou com uma simples conversa lá no Jardim do Éden, que a mulher foi dar ouvido à serpente. A serpente falando com aquela sua vozinha suave, vai falando. E nós não sabemos quantas vezes que ela ficou jogando a rede para seduzir a mulher. E aquela conversa se demorou. E aí o que aconteceu? Por conta dessa conversa é que nós estamos hoje na vida que estamos. Porque a mulher cedeu. Parou de ouvir a voz de Deus. Parou de confiar em Deus. Parou de acreditar em Deus. E quantas vezes nós somos assim também? Às vezes nós damos ouvido à voz do mundo e abandonamos a voz de Deus. Paramos de confiar que a voz de Deus é a certa para ser ouvida, que o caminho de Deus é o melhor. E começamos a andar no caminho dos ímpios, ouvir e andar com Ele, fazer as coisas que Ele faz. Você não sabe o que realmente acontece na vida dele. Ele não vai lhe contar o que vai colher depois. Não. Parece que tudo é perfeito, tudo é muito lindo, até você se achar em total desgraça. Como a mulher e Adão ficaram. Quando eles viram, eles já estavam nus. E o cenário mudou totalmente. Tudo estava perfeito, estava tudo muito lindo, mas o cenário mudou de repente. Uma catástrofe, uma coisa irremediável que aconteceu na raça humana. E por conta disso estamos aqui. Por conta de ouvir conselhos errados, de pessoas erradas, ardilosas, que querem derrubar você, que querem te levar para o mau caminho, e você não está vendo. Preste atenção de quem é que você está ouvindo conselho. Às vezes nós pensamos que só apenas os jovens, bem adolescentes, é que ouvem os conselhos e não sabem discernir o certo e o errado. Não, nós também. Nós ouvimos muitos conselhos, né, do ímpio e achamos que está certo. Achamos que está certo. Então ele falou que nós não devemos nem ouvir. E não andar com ele. E não se assentar com ele. Este é o preço que vai custar a sua felicidade. A sua felicidade vai custar esse preço. Ele não está andando com o ímpio. Ele não está se comportando como o ímpio. Quando eu ouço o ímpio, eu começo a pensar, eu acho que é uma boa coisa, é um bom conselho. Daqui a pouco a minha mente vai sendo deturpada, né? Eu vou pensando, eu acho que não tem nada se eu sentar aqui com ele um pouquinho aqui. Então eu começo a fazer as coisas que o ímpio faz. Isso vai trazer o quê? Isso vai me acarretar sofrimento, angústia, dor, miséria. E com certeza, não é isso que você quer para a sua vida. Não é isso que eu quero para a minha vida.
Mas este é o preço que nós pagamos quando nós estamos ouvindo pessoas que não devemos ouvir. Hoje você para pensar quais são as vozes que você precisa parar de ouvir e ouvir a palavra de Deus que está te alertando. Pense quais são as vozes que você precisa parar de ouvir, qual a pessoa que você precisa parar de andar, qual o lugar que você tem que deixar de ir, qual a prática que você tem que abrir mão se você quiser ser feliz. Preste atenção no que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus aqui é verdade. Não vai fazer como Eva, não vai fazer como Adão, que pararam de confiar em Deus para ouvir a serpente, para ouvir aqueles conselhos ardilosos que pôs em dúvida a palavra de Deus, pôs em dúvida o amor de Deus para conosco. Então reflita na sua vida hoje. Veja, no restante do versículo, do capítulo, ele fala que o que anda segundo o justo, né? A vida dele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Preste atenção, aqui há promessas. E a palavra de Deus não mente. Às vezes nós colhemos frutos amargos. Por quê? Porque foi o que nós plantamos. Nós plantamos espinheiro, mas nós queremos colher o quê? Maçã. Nós plantamos espinhos. Então preste atenção. A palavra de Deus diz que se você fizer do jeito que ela está falando aqui, se você for uma pessoa justa, você vai ser como uma árvore regada, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dará o seu fruto, cujas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto ele fizer, prosperará. A palavra de Deus está falando. Eu não estou falando nada. Eu estou só ouvindo aqui o que a palavra de Deus está falando. E eu quero mudar a minha vida, cada dia mais. Então, se você quiser mudar a sua vida, ouça o que está falando aqui na palavra de Deus. Este é o caminho da verdadeira felicidade. Este aqui é o preço. Se você quer ser uma pessoa próspera, aqui está dizendo, você vai ser uma pessoa próspera. Ele está falando aqui, vai ser feliz. Eu acredito que essa pessoa vai ser feliz, mesmo apesar das circunstâncias, né? Então, pense hoje. Passe o seu dia refletindo. Aqui ele diz que essa pessoa, ele meditar, preste atenção, meditar na palavra de Deus dia e noite. Quer dizer que ele vai reger a sua vida através desses parâmetros. Essa pessoa, para ser feliz, ele vai meditar na palavra dia e noite. Se eu estou meditando na palavra de Deus, então quando chegar aquele momento que eu preciso lembrar que eu não devo fazer, que eu não devo ouvir, que eu não devo andar com aquela pessoa, então a palavra vai me alertar. Opa, a palavra de Deus está falando assim, e eu estou meditando nela. Eu estou meditando dia e noite. Não quer dizer que nós tenhamos que estar lendo a Bíblia dia e noite, mas se eu ler a palavra de Deus, ela vai ficando na minha mente. Ela vai ficando na minha mente. E eu vou pensando sobre ela durante o dia. Vou pensando nela. E vai ter um momento que eu vou precisar usar aquele versículo na minha vida. Medite nisso hoje. Leia a palavra. Separe um tempo para ler a palavra, para meditar e para pedir a Deus a ajuda. E você vai ser uma pessoa feliz, bem-aventurada e próspera. Oremos. Senhor nosso Deus, nós temos lido a Tua palavra, Senhor.
A tua palavra, ela é luz que ilumina nosso caminho, Senhor. Que o Senhor nos ajude, assim como um pai que pega na mão do filho para andar. Nos guia, meu Deus. Nos guia através da tua palavra, para que possamos ver de que não devemos nos desviar para sermos felizes, para que possamos colher bons frutos para a nossa vida. Meu Deus, nós somos fracos e necessitados de Ti. Nós somos falhos, mas o Senhor é forte. O Senhor é o nosso capitão. Estamos esperando em Ti, Senhor, todos os dias. A Tua defesa por nós. É em Ti que nós confiamos. Não é na nossa força, não é no nosso braço, mas é em Ti. Abre nossos olhos e ilumine nossos caminhos, nossos passos, para que possamos ver, meu Pai, e discernir o caminho que devemos seguir. Amém. Amém. Esta é uma palavra para meditarmos hoje, para que sejamos pessoas felizes.